Os alunos do curso de Direito, Administração e Ciências Contábeis tiveram na noite de quarta-feira uma importante palestra sobre a dívida pública e seus efeitos no gasto social durante toda a noite. Ao meu lado, o professor Júlio César Giacomini, uma grata satisfação revê-lo, falar com o senhor, também foi nosso professor, abordando esse assunto tão pertinente, tão atual, para alunos de 3 cursos da unidade do UPF aqui de Sarandi. Boa noite. Perfeito, boa noite a você, é um prazer reencontrá-lo, essa comunidade toda da região que certamente prestigia esse meio de comunicação social, e dizer da nossa alegria de aqui estarmos falando num tema, como tu disse, tão importante, né? À medida que o Brasil se ressente hoje, especialmente a área social, desta verdadeira subtração de recursos que está acontecendo em razão do elevado custo do financiamento da dívida pública, agravado pelo déficit primário nesse momento, né? São 3 cursos distintos daqui da UPF Sarandi. Como essa palestra pôde aprofundar, pôde atingir cada acadêmico, cada nível, cada curso que presenciou essa importante palestra, professor? A proposta iniciou mais modesta, sim. Nós iniciamos com 4 turmas, né? Que nós temos aqui um professor doutor em Sociologia, o professor Ginês, e temos aqui no campus também um professor doutor em Economia, o professor André. Então daí surgiu a ideia da transdisciplinariedade, né? De você envolver áreas distintas e também trazê-los ao debate, que eu vou fazer uma fala e eles vão fazer a fala deles também, cada um com o olhar da sua área, né? E disso resultará um debate com a plateia, seguramente, à medida que o tema é muito pertinente. Da maneira com que cada palestrante, vamos chamar assim, vai debater sobre um assunto dentro do assunto principal, mas específico da sua área. Isso certamente agrega um valor maior para os acadêmicos e quem estiver aqui presenciando. Com certeza, porque às vezes a gente perde essa perspectiva da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e como isso é importante na formação acadêmica, né? Quer dizer, o operador do direito ele não pode enxergar só o lado do direito, como o pessoal da economia não pode enxergar só o lado da economia ou da contabilidade, né? Nós temos que enxergar um todo, e nesse sentido é muito importante. A gente vem percebendo ao longo dos anos, e principalmente de forma um pouco mais atual, que a UPF vem trabalhando mais gradativamente esse tipo de ação, com cursos distintos, unidos em prol dos acadêmicos, né, trazendo assuntos pertinentes, atuais e que certamente vão ser abordados no contingente da sua formação acadêmica, das matérias, enfim, do curso. Com certeza, isso perpassa a sala de aula, isso é o importante para nós, né? E também atenção ao aspecto comunitário da nossa instituição, né? Da importância da comunicação social, da importância de que você está aqui, para que isso chegue lá fora também e ajude a formar uma massa crítica a respeito do que está passando nesse país, que é uma coisa muito grave. A gente percebe que cada vez mais tantos professores, coordenadores de cursos, reitoria, buscam atrair os acadêmicos para esse tipo de ação, esse tipo de atitude, palestras, seja aqui no próprio campus, a unidade de Sarandi, de outras unidades da UPF, e fora também o extra classe. Esse tipo de conhecimento agregado certamente é importante na formação. O senhor, como professor, já foi coordenador, enfim, sabe falar com propriedade desse tipo de atitude. Com certeza, né? Uma universidade trabalha dentro de 3 perspectivas: ensino, pesquisa e extensão. Essa é uma atividade de extensão, então nós temos que devolver para a comunidade o conhecimento, né? E esses debates realmente são muito importantes, que você vê o noticiário de Brasília e você fica perplexo. O que está acontecendo? Quais são as razões disso? Por que esse déficit tremendo? Por que essa dificuldade, né, do financiamento da dívida? Qual é o impacto que isso tem na minha vida, né? São essas questões que a gente vai debater aqui na noite de hoje. Professor Júlio César, claro, outras pessoas também vão falar aqui, mas a importância de trazer esses conteúdos para formar, né, profissionais em suas distintas áreas, no caso aqui, administradores, contadores, operadores de direito, inseridos de forma positiva e tendo conhecimento muito específico em suas áreas. Perfeitamente, né? Eu volto a insistir. Nós temos uma Constituição que é maravilhosa do ponto de vista social. Nós temos uma Constituição que nos prometeu muito. E nós temos um gerenciamento do Estado que está deixando muito a desejar, quer dizer, não entregar aquilo que foi prometido, nós estamos tendo problema. E um dos problemas grandes é a falta de recurso. Onde é que está indo esse recurso, né? Então são essas questões, nós temos que visualizar. Nós temos uma dívida trilionária, né? De uma maneira irresponsável se acumulou uma dívida trilionária, perto de 3,5 trilhões de reais. Ora, se você gira isso com uma taxa de juros de 10% ao ano, por exemplo, significa que você tem que arrecadar a mais do que você gasta 350 bilhões para chegar em dezembro do outro ano devendo a mesma coisa.
Agora, repare a gravidade. Nós, além de não conseguir arrecadar 1 centavo a mais do que gastamos, ainda assim estamos emendando um gasto de mais 150. Então, mal comparando, é como você ter um papagaio no banco, chegar a hora de pagar, você refinancia o papagaio. O que acontece? A dívida vai ficando impagável, vai assumindo uma proporção extraordinária. Para fechar, então, querido professor Júlio César, aqui nesse contexto geral, a gente sabe que a UPF sempre forma bons profissionais. Esse tipo de ação certamente pode, quem sabe, né, trazer uma nova geração, talvez uma nova geração de legisladores, sabendo do contexto geral, principalmente da dívida, né, essa dívida ativa do Brasil, enfim, e poder mudar um pouco esse cenário. Eu acho que o Brasil clama por isso, o senhor como professor, como educador, como operador de direito, certamente também busca isso nos novos acadêmicos, nos novos profissionais. Com certeza, e nós temos que estimulá-los, tem que haver participação. Em grande parte as coisas chegaram a esse estado deplorável em que se encontram por omissão dos bons. Né? Ou seja, aquelas pessoas que têm informação, elas têm o dever de participar. Se não direta, pelo menos indiretamente da política. Parece que essa palavra virou um palavrão, mas não é assim. Política é a arte de decidir os destinos do coletivo, de decidir os destinos do município, do estado, da nação. Como é que nós vamos nos omitir? Se os bons se omitem, os maus tomam conta. Então nós temos que formar o nosso acadêmico também dentro dessa perspectiva de cidadania e de participação. Podemos esperar então certamente outras atividades no decorrer do ano, no decorrer dos anos, enfim, aqui na UPF Sarandi, como num todo, trazendo sempre climas, matérias, fundamentos interessantes, legais principalmente, e do interesse do povo. Com certeza, tem muita reforma aí para a gente debater, né? Tem uma reforma política em gestação, tem uma reforma tributária que está avançando, né? Tem um sistema eleitoral todo que está sujeito a mudar. Tem muita coisa aí que nós podemos explorar e dividir esse conhecimento com a comunidade. Obrigado, professor. Falamos, portanto, professor Júlio César Giacomini, professor de Direito da UPF, falando sobre essa importante palestra que tratou da dívida ativa aqui no campus de Sarandi. Falou para o Diário RS, Joel de Brito.